entrar nos ensinos da maçonaria de fato. Nós olhamos apenas a estrutura básica. Leiam essa declaração. É muito mais importante que os homens tentem se tornar Cristos do que crer que Jesus era Cristo. Que citação direta! O Catecismo da Igreja Católica, este aqui, o Catecismo da Igreja Católica de Nova York, 1995, página 129, diz o seguinte: pois o Filho de Deus se tornou homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que partilhássemos de sua divindade, assumiu a nossa natureza para que ele, feito homem, pudesse nos tornar deuses. Maravilhai-vos e alegrai-vos. Nós nos tornamos Cristo. Agora, nem todo o catecismo vai falar isso. Por isso, não procure isso no seu catecismo. É essa edição que fala isso. Porque esse é um catecismo para o círculo interno. Não se esqueçam disso. Manly Palmer Hall, no 33º grau da maçonaria, diz: o homem é Deus sendo feito. O hinduísmo ensina isso através de várias encarnações. E o budismo ensina isso, que eventualmente, através do nirvana, você se torna um com a divindade. Um outro escritor maçônico escreve: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que eu sou Deus. O reconhecimento final de que tudo está em tudo, a unidade do eu com o cosmos, a percepção da divindade do eu. Então isso é o oposto do que a Bíblia ensina no começo. O pecado levaria à morte, mas a serpente disse: certamente não morrereis, sereis semelhantes a Deus. Então esta é a linguagem da serpente, não é a linguagem de Deus. Aqui está Lúcifer ensinando, não é Deus que está ensinando. O homem perfeito é Cristo, e Cristo é Deus. Esta é a primogenitura e o destino de toda a alma humana. J.D. Buck, Maçonaria Mística. Note esse simbolismo de novo. Você pode tirar o hexagrama dele. Você pode girá-lo e colocá-lo na frente do carro, se você quiser. Um triângulo com uma ponta para baixo representa a divindade e é chamada de o triângulo da divindade, ou o triângulo da água. Com uma ponta para cima é chamado o triângulo da terra, o triângulo da pirâmide, ou o triângulo do fogo. E este emblema simboliza o homem divino e perfeito. Então, quando uma religião usa esses triângulos no cabalismo, elas estão dizendo: nós somos divinos. Por isso que a estrela de Davi significa: na tua cara, Deus, nós somos divinos. Esta é uma declaração terrível que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Esta é uma declaração terrível. Com a ponta para cima, o triângulo equilátero representa Shiva, o destruidor, e representa a chama que levanta da pira funerária em direção ao céu. Este símbolo é familiar aos maçons de vários graus, principalmente do 30º grau. Notem que quanto mais alto o grau, mais o iniciado fica sabendo. Isso falou Ward em Maçonaria e os Deuses Antigos. Portanto, Shiva é o Deus que está aqui representado. Então, quando você vê um símbolo assim, não é tão simples quanto parece. Aqui está Kilburn Platt mostrando os pontos turísticos históricos de Ohio. Isso declara que todos são dedicados à maçonaria. A águia de cabeça dupla, já falamos sobre isso. O grau 32º faz da águia de cabeça dupla seu emblema particular e, é claro, também o grau 13º. Neste símbolo venceremos, está escrito aqui. A cruz maltesa, também a coroa com a cruz nela, são símbolos maçônicos. E você descobrirá este símbolo em muitas igrejas, especialmente em igrejas pentecostais. Então você tem vários graus de comaçonaria. Por exemplo, este é o símbolo usado pela Ordem da Estrela Oriental, que é uma maçonaria feminina, mas ela é administrada por maçons homens. A maçonaria é geralmente uma irmandade branca, mas comaçonarias acomodam membros negros e mulheres. Então, para o não iniciado, parece que a raça branca é suprema. Mas uma vez que você chega a uma iniciação mais elevada, a história é diferente. Nimrod era adorado branco ou preto. Ali está o caos criado entre as raças. Então você tem a Ku Klux Klan, que é anti-negra.
E você tem organizações que são igualmente antibrancas. Isso é chamado de pensamento dialético. Lembram-se do princípio de Hegel? Você cria fricção entre as raças para que você possa ter a síntese no final e causar uma nova ordem mundial. Então, para unir as raças, a melhor coisa a fazer é criar caos entre as raças, até que a dor da separação seja maior do que a dor da unidade. Você consegue entender o pensamento dialético de Hegel? Ele é doentio, mas é brilhante. E não importa que você tenha que sacrificar milhares de vidas para alcançar seu objetivo, porque o fim justifica os meios. É realmente uma doutrina horrível. Então, se você vai até uma comaçonaria, este é o símbolo da comaçonaria. Será que os seus símbolos, palavras e expressões são também encontradas no ocultismo? Sim, claro que são. São usados na Aurora de Ouro e em outras sociedades, como já falamos. Aqui está a Ordem da Estrela Oriental. Aqui está o seu centro principal, a sede mundial, também conhecida como Templo Internacional. Ela fica em Washington, Distrito Federal. Esta aqui é a maçonaria da Sala do Príncipe. Esta é a maçonaria negra. Geralmente, nem os próprios maçons conhecem todas essas suborganizações. Mas quando você sobe nos escalões da maçonaria da Sala do Príncipe, então você se encontra com os Cavaleiros Templários lá em cima. Os Cavaleiros Templários. E isso lhes diz algo. Eles realmente usam esses nomes. Esses estão aqui. Esta é a sua própria página. Isso aqui não é nada premeditado. E os indivíduos mais altos no mundo negro, por exemplo, são maçons da Sala do Príncipe. Querem que eu mencione um nome? Nelson Mandela, se você está interessado. É assim que se parecem. Então não existe uma coisa como uma irmandade branca. Mas cada um desses grupos não recebe a informação individual. Estes são os níveis. Estes são os níveis da maçonaria e você pode preenchê-los. Os níveis de fato variam de acordo com a fonte. Esta aqui é a revelada por Ayn Rand, que era a namorada de Philip Rothschild. Ela cometeu suicídio. O humanismo é o nível mais baixo. São os maçons que não têm aventais. A YMCA, todo o movimento dos escoteiros, etc. Eles formam parte de organizações maçônicas. O Rotary, o Lions. O Lions, por exemplo, trata-se de Janus, o deus de duas cabeças. São todos símbolos. E essas são as boas organizações que parecem fazer coisas boas. Os maçons azuis, que são os maçons de João, fiquem com medo quando vocês ouvirem esse nome. O rito de York, o rito escocês, o comunismo, o Benai Berit, a maçonaria judaica, o Conselho dos 500, o Conselho dos 33. O Conselho dos 500 é também conhecido como Bilderbergers, o Concílio dos 13 e o mais alto nível que nós vimos, no qual o papado está envolvido, porque os jesuítas controlam todos eles. Aqui está o Papa à frente dos escoteiros mirins. E essa é a organização oficial, a fachada para as outras organizações. E ninguém sabe nada disso, então não os acuse. Mas olhem o simbolismo e você vai encontrar o simbolismo maçom lá. Vocês percebem? Há mulheres maçons que são muito importantes, claro. Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, Annie Besant, Alice A. Bailey e Alice A. Bailey com seu marido, Foster. Ele era um maçom de 32º grau e parte de uma comaçonaria. Eles começaram uma companhia conhecida como a Ordem de Lúcifer, mas depois eles mudaram para a Ordem da Luz. Esta é Helena Petrovna Blavatsky. Esta aqui é Alice A. Bailey. E esses aqui foram aqueles que escreveram O Segredo das Doutrinas Secretas. Claro que para alcançar os graus mais elevados, eles precisam ser homens. Por isso, Annie Besant é chamada de Irmão Annie Besant, maçom de 33º grau. O mesmo acontece com os egípcios. Se uma mulher se torna faraó, então ela tem que ser homem. Por isso, Hatshepsut, por exemplo, aparece com uma barba.
porque ela se torna um homem honorário. Você não pode ser reencarnação do Deus Sol se você é uma mulher. Então, a comaçonaria, NB Sun e todos esses maçons de alta ordem, Alice Bailey, suma sacerdotisa do movimento da Nova Era, eles receberam mensagens de um tibetano conhecido como Djwhal. Em seus escritos, você vai encontrar os símbolos maçônicos, é claro. E estes aqui são seus escritos. Blavatsky escreveu uma coisa chamada Isis Revelada, a Doutrina Secreta, e todos esses livros místicos maçons